Bem, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre como montar uma equipe, né, de bar ou restaurante que atenda assim, as expectativas dos seus clientes e ao mesmo tempo que você não tenha assim, um desgaste emocional muito grande com quadro efetivo, com rescisões, enfim. Para isso você tem que fazer um plano de treinamentos, né? Seguir esse plano de treinamentos, analisar o dia a dia, a atuação de cada garçom, de cada funcionário, né, em sua função. Isso serve tanto para... Hoje nós vamos falar mais sobre o salão, sobre a questão de posicionamento de cada equipe. Primeiramente, você vai pegar o seu restaurante e vai dividir ele em áreas ou praças, né? É, vamos supor que você tenha uma quantidade boa para um garçom hoje e atender de pessoas é uma média de 20 a 25 pessoas. Isso, se você tem um sistema, né, que te ajude aí com os produtos já cadastrados, ele automatizado, com comandas eletrônicas que vão sair na cozinha, no bar, enfim. Isso, o garçom tem que dar conta desse número de pessoas. Isso ele trabalha de forma tranquila, né? Então, basicamente, se ele já dá conta de fazer o serviço de uma forma que ele tenha sido treinado, capacitado, ensinado, né? Como que são os procedimentos do cardápio, do serviço, passo a passo, isso é uma primeira coisa que ele tem que fazer dentro de um restaurante. Depois, você tem que analisar assim todo dia, porque nem todo dia a pessoa está 100%, né? Assim como a gente mesmo, tem dia que você chega, você está com problema, tem dia que você está com a mãe doente, o filho doente, enfim. Você não tem o mesmo rendimento. Mas você tem que colocar isso em treinamento, porque assim, a pessoa, a partir do momento que ela veste o uniforme, ela atua. Ela é igual um ator, ela vai entrar em cena. E os problemas têm que ser deixados de lado, né? Porque o cliente não tem que fazer parte dessa vida particular sua. Ele, na verdade, ele está ali com um objetivo, um intuito. Ele quer ser bem atendido. E essa questão de atendimento, vou falar muito sobre isso porque isso é realmente assim um problema geral, generalizado, né? Em vários restaurantes. Eu às vezes sento num restaurante e assim, fico analisando, principalmente no começo e no final do serviço, que a turma dá uma relaxada. E aí você começa a ver se realmente aqueles pontos ali estão sendo analisados. Eu geralmente quando chego num restaurante, eu olho muito assim, como que estão as cadeiras? Elas estão alinhadas? Como que está o cheiro? É, tem cheiro de limpeza? Os banheiros estão limpos? As luzes estão todas acesas? Tem luz apagada? Tem luz queimada? Isso aí já são sinalizadores, né? Antes de começar a atuação, você já consegue ter esses parâmetros. Como que está o serviço desse lugar? Então isso aí já são indicadores assim que você bate o olho e já consegue ver. Mas vamos falar um pouco sobre a questão de equipe, né? Equipe, assim, eu acho que é muito importante quando você está fazendo a seleção, você imaginar o seu time como um todo. Como se fosse assim, vou dar um exemplo, um time de futebol. Eu tenho um atacante, eu tenho um back, eu tenho uma garçonete que vai atender melhor as mulheres vão se abrir mais para ela, ela tem um olhar mais criterioso, mulher tem um olhar mais, né, sensível para certas coisas. O homem já ele é mais objetivo, ele consegue ter uma visão maior assim, das coisas, mas a mulher ela tem um olhar observador. Então isso é importante, você misturar também homem e mulher, né, numa equipe e fazer reuniões periódicas toda semana ou de 15 em 15 dias, para você ir assim, colhendo os feedbacks também deles, o que, que eles estão achando, como que está sendo o serviço. Não adianta você ter uma coisa na cabeça e achar que você é o dono da razão e fazer a coisa acontecer sem ouvir opiniões, né? Você precisa ter essas análises. Mas assim, é muito importante, eu sempre falo assim, o fulano tem cara de garçom, né? Aquela menina tem cara de garçonete. Então assim, você tem que ter peças. É interessante você montar não só uma equipe com características diferentes, mas que tem assim certos
trejeitos já de um bom atendente, que sejam gentis, educados, que, se possível, falem outros idiomas, que estejam, pelo menos, interessados, né, no que está acontecendo no cotidiano, porque o garçom, ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber de futebol, ele tem que saber de trânsito, ele tem que saber de acontecimentos que estão acontecendo na cidade, de meteorologia, se vai chover, se não vai, tudo isso aí o garçom toda hora é abordado e uma hora ou outra um cliente vai te fazer perguntas fora do assunto, né? E assim, é bom você ter pessoas interessadas, que estudem, que tenham outros talentos, né? Que consigam desenvolver uma conversa, cativar o cliente, buscar, de certa forma, ter um olhar mais sensível, né? Se a pessoa é idosa, é um atendimento, se a pessoa está com um casal, estão em um casal jantando, é outro atendimento, se é uma turma de amigos, tá? É outro atendimento, você tem que ir virando essa chave, né? Não quer dizer que você foi treinado, você está sendo aquele robozinho ali que vai fazer o negócio todo automático, não. Você tem que ter o momento certo de entrar, se o cliente dá abordagem, abertura para você falar, Então, assim, é muito importante você ter peças-chaves. Você tem que ter aquele cara que é mais organizador, você tem que ter o cara desorganizado também, que é o cara que vai fazer o serviço de forma mais rápida, mais fácil, né? Ele tem um sistema de trabalho que, às vezes, assim, eu sempre falo, quando você quer fazer um serviço difícil, que ninguém quer fazer aquele serviço, que é chato, é difícil, você pega o cara desorganizado, mais preguiçoso ali, que ele vai arrumar um jeito mais fácil de fazer aquele serviço que ninguém quer fazer. Ele acaba desenvolvendo essa metodologia e assim você vai pontuando, você vai analisando, você vai absorvendo, vai conferindo, né? É muito importante você conferir sempre esse trabalho, né, que essa pessoa faça, mas ele vai arrumar ali um jeito mais simples de resolver aquele problema. E assim, é muito importante você ter o cara que gosta de contar história, o cara que conhece o cliente pelo nome, que guarda, né, essas características, que tem um humor bom, né, o cara que conta caso, o cara que chega e ô, seu Zé, você tá bom? Que já atende assim de forma mais aberta. É bom também você ter um cara que é mais polido, né? Que é mais tímido, que vai tratar aquele cliente também que tem essas características. Então, assim, na hora, mesmo que ele esteja numa praça diferente, mas você observa, né, o gerente ou o maître, e vai observar e vai falar assim, ô fulano, passa essa praça aí para outro, que tem mais essa característica, e eu quero que você atenda aquela mesa ali. Então você pode fazer isso no decorrer, né, do serviço, se for conveniente. Tem aquele cliente que gosta de ser tratado por um só garçom, que já está acostumado, já sabe os gostos dele, os desejos. Então é importante também você estar trocando isso, assim que você observa. Então, assim, essa análise ela tem que ser feita no momento da entrevista. Quando você vai selecionar seu pessoal, vai contratar, você procura ter uma entrevista mais aberta possível. Guarde um tempo, né? Não marca uma série de entrevistas uma atrás da outra, não, que é cansativo demais. Então, assim, o importante é você fazer entrevistas com calma, com tempo e qualidade. Assim, conheça as pessoas que você está contratando, que você deseja, né? Pergunta para elas qual é o intuito, o que elas vão somar na sua empresa, o que elas vão agregar. Você, além disso, ainda tem um período de experiência que você pode estar sempre observando. Chama essa pessoa, conversa com ela no primeiro mês, fala, olha, acabou seu primeiro mês, o que você achou? Vou te dar um feedback seu, foi assim, 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 isso está legal, isso aqui você pode melhorar. Então, assim, é muito importante esse compromisso da empresa com a pessoa que você está contratando. Você está tendo alguma dificuldade, você está empenhando bem esse papel, mas esse aqui eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais e analisar vendas, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é você ter uma análise semanal ali de vendas. Na reunião você pega um pouquinho ali, fala um pouquinho sobre isso, fala, olha, resultado de fulano de vinho está muito bom, resultado de tal pessoa na parte de bebidas não está legal, nós tivemos uma queixa essa semana nesse ponto.
Então, assim, é conversar abertamente, falar abertamente, expor, né, as dificuldades que a empresa tem, os objetivos que ela quer alcançar e traçar essa linha e buscar realmente compor de forma harmônica o time que joga com você. Então, assim, hoje o papo era isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a equipe, né, rápido assim, de forma bem simples, espero poder ter ajudado aí de alguma forma. E é isso aí, a gente daqui a pouco tá com mais vídeos aí, falando de outros temas. Se tiverem alguma sugestão também, podem mandar, tá bom? Isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.